Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa desta quinta-feira, hoje, dia 5 de abril de 2018. Nós estamos recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, sinal de prestígio para nós, recebemos o pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, pastor Rafael Abdala. Pastor, boa noite, seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Boa noite, Fabiano, boa noite a todo o programa Sala de Imprensa, você que nos acompanha pela televisão. Obrigado à imprensa pelo prestígio, por abrir as portas das mídias sociais para a nossa igreja. Motivo de grande satisfação estarmos aqui nesse dia. Pessoal que nos acompanha pelo ES em Foco também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pastor, a gente conversava agora há pouco, eu perguntei da sua idade. Certamente outras pessoas devem ter a mesma curiosidade. Você tem quantos anos? Graças ao bom Deus, 23 anos. Como é que é o desafio, ou como é que foi o desafio de aceitar pastorear uma igreja como a Primeira Igreja Batista, até porque vem sucedendo o pastor Doronésio, que foi assim uma referência em Guarapari, né? Certamente, e aí, como é que foi esse desafio? Certamente o pastor Doronésio deixou um grande legado na nossa igreja, na nossa cidade. Eu acho que o que me credenciou, com falta de uma palavra melhor, não gosto dessa palavra, mas o que me fez ser o pastor dessa comunidade, além de termos entendido junto com a igreja ser a vontade de Deus, é porque eu sou filho dessa igreja. Eu cresci ali, a minha primeira experiência espiritual foi ali que eu conheci o Evangelho, ali que eu me aprimorei, ali que eu recebi responsabilidades. Então eu cresci ali, e talvez nesse envolvimento meu com a comunidade, nas pregações, nos estudos, nas visitas, Deus tenha soprado a eles a ideia, ou o sonho, que foi recíproco, de estar hoje na liderança dessa igreja. Isso confirma que Deus não escolhe sempre os capacitados, mas capacita os escolhidos, como se diz por aí. Isso é muito humilde, né? Falando que capacita, realmente é o que Deus faz, capacita os escolhidos, mas tem com certeza, no plano material, no plano humano, com certeza todos os predicados para essa tarefa árdua. E eu te considero assim difícil até de certa forma, a menos que Deus não capacitasse, mas assim o está fazendo. Mas você falou que é filho da igreja. Eu lembro no seu curso de posse, pastor Doronésio estava pregando, eu não lembro agora o nome dos irmãos que estavam ali, mas falaram que quando o pastor Doronésio estava chegando para dirigir a igreja, você estava nascendo. Exatamente. A diaconisa Zebina, que é membro da nossa igreja, ela coordena junto com Jair um grupo de oração que há 24 anos ora todos os dias às 6 horas da manhã na nossa igreja, e esse grupo foi formado na época da sucessão pastoral que recebeu o pastor Doronésio. E ela fez um registro interessante, que o pastor Doronésio chegava para Guarapari e eu estava nascendo. Então ela fez esse registro lá. Esse registro realmente eu achei bastante interessante. O pessoal que está acompanhando a gente pelo ES em Foco, o telefone ali deu uma chamada, mas está tudo bem. A gente está gravando esse programa, está transmitindo também ao vivo pelo ES em Foco, que tem com certeza muita audiência nas redes sociais. Pastor, quando a gente fala de pastorear a igreja, de pastoreio, dessa vocação, o senhor acreditava em algum momento que teria essa oportunidade? O senhor acredita no chamado? Veja, o ministério pastoral, ele é um chamado de Deus, e é um chamado específico. Algumas pessoas Deus chama para determinadas ações. Por exemplo, nós temos colegas pastores que não são pastores de uma igreja local, mas são pastores que viajam. Na nossa igreja mesmo nós temos bons exemplos de pastores que estão no Nepal, estão na Europa, estão nos Estados Unidos e Honduras, e não são pastores propriamente de uma igreja local. Nós temos pastores, como o exemplo aqui do nosso grande amigo pastor Ismael, a quem eu deixo uma saudação, que faz um trabalho maravilhoso aqui na transmissão junto com o irmão Fabiano. Então, o chamado pastoral é dado por Deus com uma ótica específica. A mim, esse chamado veio confirmando
a ser pastor em uma igreja local. Existem outros pastores que trabalham o seu chamado sempre direcionados por Deus de alguma outra forma. Agora, uma coisa tem que se ter em mente. O ministério pastoral jamais é uma oportunidade, por assim dizer. Eu não vejo a Primeira Igreja Batista, apesar do seu porte, como uma oportunidade que eu posso escolher aqui ou ali. O chamado pastoral é simplesmente a vontade de Deus. O irmão falou com muita clareza que às vezes o trabalho pastoral de lidar com gente pode ser difícil, mas jamais pode ser pesado. Existe a diferença de algo que é difícil e algo que é pesado. Muita coisa é difícil. Economizar é difícil, né? Mas não pode ser pesado. Então eu encaro o ministério pastoral com muita leveza, porque o dia que o ministério pastoral se tornar um peso, eu estou no caminho errado. Difícil, sim. Desafios, sim. Questões nevrálgicas para se lidar, sim. Mas peso, jamais. O chamado de Jesus, ele sempre vem com uma leveza, porque o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. Falar em peso e dificuldade, a vida não pode ser pesada. Exatamente. A vida tem que ser encarada com as suas dificuldades, com as suas durezas, mas nunca de forma pesada. Porque senão a vida se torna um fardo difícil de carregar. Sim. Como é que é, pastor, lidar hoje? Quanto maior o rebanho, eu imagino que as relações interpessoais, os problemas, sim, quanto maior a comunidade, seja ela social ou religiosa, as dificuldades são maiores. Como é que é imaginar lidar com as dificuldades que a gente vê hoje na sociedade muito problematizada? Como é que o senhor encara isso? A gente encara isso numa situação muito simples. São raras as pessoas que nos procuram como pastores querendo soluções. Para a maioria esmagadora das demandas, nós não temos soluções. Quem chega na nossa sala, quem pede uma visita, quem quer uma oração, são raros os que estão atrás de um pastor que dê solução ao seu problema. O que as pessoas precisam hoje em dia é de toque. Então a pessoa vai trabalhar, não tem ninguém que a toque, que a abrace, que a ouça. Na sua casa, às vezes não tem, no seu ambiente de trabalho, na rua, nem se diga. Então muitas pessoas procuram a figura do pastor nessa necessidade de serem ouvidas. E é para isso que a gente existe, né? Só é trabalho aquilo que a gente não gosta de fazer. O que a gente gosta de fazer é satisfação. Então quando eu saio da minha casa para ir para a igreja cedo e volto à noite, eu estou indo, não entenda mal essa palavra, mas me divertir. Eu não estou indo trabalhar, porque é o que eu gosto. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de empregar a minha vida, e não é penoso. Eu não me vejo na obrigação de dar solução para o problema da pessoa. Eu me vejo na obrigação de ouvir, de dizer que o choro dela é o meu choro, que a alegria dela é a minha alegria, e que às vezes a gente pode até chegar na solução do problema, mas nem sempre é o que ela precisa. Ela precisa de alguém que ouça, que dê uma orientação espiritual, que chore, que abrace. Então, para isso nós servimos. Pastor não é um solucionador de problemas. Pastor é uma mão para pegar na sua, chorar contigo, na construção de uma vida esperançosa e leve. Isso é empatia, né? Empatia. Colocar no lugar do outro, chorar com o outro, sorrir com o outro. E falar em ouvir, as pessoas precisam muito de ser ouvidas. E é uma controvérsia. A gente tem muito curso de oratória e pouco curso de escutatória. As pessoas estão querendo mais falar do que ouvir. Então, quando a gente encontra alguém que nos ouça e que esteja disposto a essa empatia, isso é muito bom. Mas daqui a pouco a gente volta conversando com o pastor Rafael Abdalo, da Primeira Igreja Batista de Guarapari. Um instante só, a gente já volta com Sala de Imprensa. Até já.